Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Se Pedro apacentar as ovelhas de Cristo, ele está demonstrando que ama a Cristo. Se Pedro tiver paciência com as ovelhas de Cristo, Pedro está demonstrando que ama a Cristo. Porque se Pedro perder a paciência com as ovelhas de Cristo, Pedro está demonstrando que não ama a Cristo. Não abandone o rebanho de Cristo. Esse é o momento, né? É muito bom a gente poder louvar, engrandecer o nome santo do Senhor, mas o que nós carregamos e o que faz com que mantenha a vida do cristão é a palavra quem sustenta, é a palavra quem nos mantém. Então é isso que nós precisamos, e é o que o servo de Deus já preparou. Então eu peço a gentileza, aqueles que puderem, se coloquem em pé, vamos orar, apresentar a vida do Ednilson, que o Senhor venha abençoar a vida do seu servo, e nós possamos ser contemplados com a bondade de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós, mais uma vez, ao Pai, apresentamos a nossa vida diante de Ti. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, já cantamos louvores, já entoamos hinos para o Teu louvor. Agora preparamos, Senhor, o nosso espírito para ouvir a Tua palavra, pois é a Tua palavra quem sustenta, é a Tua palavra quem alimenta, e nós desde já pedimos a Tua bênção sobre a vida do Ednilson. Ele se preparou, Senhor, assim estudou para trazer uma palavra que venha de encontro à necessidade da sua igreja. Espírito Santo, prepara-nos, ó Pai, e usa o Teu servo para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Amém? Os amados podem tomar assento. Nós vamos Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor está me concedendo de poder trazer uma mensagem, uma palavra ao coração dos irmãos. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. A palavra é de Deus, não é de Ednilson. Então receba o que da parte de Deus tem para a sua vida nessa noite. Eu creio que o que Ele tem sempre é o melhor para as nossas vidas, mesmo que no princípio delas, muitas das vezes nós não entendemos e achamos que está correndo tudo ao contrário. Não, acalma. Deus, Ele trabalha com um propósito, e o propósito dEle há de concretizar na minha e na tua vida. Amém? O texto que vamos meditar nessa noite está lá no Evangelho segundo escreveu João. Vamos estar vendo o último capítulo, que é o capítulo 21, verso 15 até o verso de número 17. Aleluia. Para ganharmos tempo, diz assim a palavra do Senhor. Verso 15. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo,
Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: então apacenta as minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Vou ficar com a oração que o pastor fez pela minha vida. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui presente. Glorifico a Deus por mais essa oportunidade, como eu já falei no início. Mas devemos ser gratos a Deus sempre por oportunidades como essa. Sabemos que é Deus que projeta ou que faz com que esses momentos aconteçam nas nossas vidas. Então, é um momento propício para nós glorificar o nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor para sempre. O objetivo de eu trazer a mensagem, esta mensagem nessa noite, queridos, é pelo simples fato daquilo que Cristo mencionou, ministrou através do seu evangelho, e algo que a gente precisa viver todos os dias se é que nós queremos seguir a Cristo, que é o amor, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Foi isso que Jesus falou para um dos líderes que perguntou para ele dizendo: Senhor ou mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus disse para ele: olha, o maior é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Quando Cristo expressa isso, querido, ele está dizendo: olha, se você fazer isso, você está demonstrando que ama a Deus. Mas se você fizer pela metade, você não está amando a Deus. Ou é de todo o coração, ou é de todas as forças, de toda a alma, o espírito, ou então não está amando a Deus. Não tem meio termo, não tem pela metade, não tem um pouco, não tem 90%. Para Cristo, se tivermos que oferecer alguma coisa, Cristo aceita por completo. E amor é uma das palavras que está na boca de muitas pessoas, não só dos evangélicos. Expressar eu te amo é muito fácil. Expressar eu amo você é muito fácil. Cantamos isso, falamos isso na oratória e temos às vezes até a preocupação, até nos achamos bem, que nós fizemos muita coisa quando começamos a expressar para Jesus o quanto nós amamos, o quanto Ele é importante para nós. Ah, Senhor, eu te amo tanto, queridos. A palavra dessa noite nós vamos aprender que não é isso que Cristo está focado. Cristo não se comove com palavras. Cristo não se comove com eu te amo em palavras. Cristo espera muito mais neste quesito de amor do que nós podemos imaginar. É isso que estaremos vendo nessa noite dentro deste texto. Coloquei um título para nós acompanharmos e o título é Amor ou Amar a Cristo exige sacrifícios e renúncia. Não é de qualquer forma. O texto que lemos é um texto que está no Evangelho segundo escreveu João. Segundo os historiadores, este escritor é o discípulo amado de Jesus, aquele que acompanhou o ministério de Jesus, aquele que esteve presente no ministério de Jesus, aquele que viu os sinais, viu os milagres, e o propósito dele em trazer esta mensagem, em trazer este evangelho, é mostrar para todos, principalmente para os judeus, que este é o Cristo, o vindouro, este é o Messias, o prometido. Quando você lê o Evangelho de João, você vai ver ali muitas citações do Velho Testamento, porque no Velho Testamento profetizava-se sobre aquele que viria, o Messias, o prometido, aquele que viria para libertar, aquele que viria para poder governar o povo de Israel, aquele que viria para poder apacentar, juntar as ovelhas que estavam dispersas, as ovelhas que estavam espalhadas. A intenção de João é fazer com que as pessoas olhassem para ele e vissem os sinais que eram os sinais do Messias. Tanto é que João ele apresenta no Evangelho 7 sinais.
diferentemente dos outros evangelhos que são sinópticos, onde os três apresentam muitas parábolas, apresentam outros contextos acerca do mestre, com outros objetivos, também mostrando que ele era o vindouro. Mas João ele vem trazendo mais detalhes, João ele vem trazendo mais assunto. Os assuntos de João é mais rebuscado, até porque havia muitos que não criam que Deus podia juntar-se à matéria. Eles acreditavam que a matéria era algo imundo, ou seja, Deus não podia juntar com a matéria, Deus não podia se tornar carne, isso é impossível. Então João ele investe mais nessa área para poder provar que Jesus, o Filho de Deus, ele deixou a sua glória, ele se fez carne, fez-se ser humano com o intuito, com o objetivo de resgatar, de salvar aqueles que estavam perdidos. Ele mostra Jesus Cristo demonstrando o amor. Você vai ver no capítulo 3, verso 16, bem conhecido, que ele amou o mundo de tal maneira a ponto de dar. Este é o amor que Deus espera. O amor não de palavras, o amor de não apenas eu faço se você fizer alguma coisa, você fazer por mim, eu faço por você. O amor de Cristo foi um amor sacrificial, foi um amor ágape, e este é o amor que Cristo espera de cada um de nós. Então este é João, discípulo amado de Jesus, pastor de ovelhas, pastoreava em Éfeso, cuidava ali de um rebanho, ou seja, do povo de Deus, e ensinava essas coisas acerca de Cristo. O texto que lemos João apresenta uma passagem que é muito conhecida. Essa passagem, este momento aconteceu depois da ressurreição de Cristo. Cristo ele operou muitos milagres antes, enquanto estava em vida, e depois que morreu e ressuscitou, ele continuou fazendo milagres. E antes um pouco desses versos que lemos, se você for acompanhar, você for ler aí, se tiver com a Bíblia, pode dar uma olhada, se não, só foque aqui, depois você lê em casa. Jesus ele faz o milagre da multiplicação dos peixes. Antes de entrar no verso que lemos, para que os irmãos entrem também na história comigo, deixe eu passar por essa mensagem rapidamente. Os discípulos, a saber, 7 deles, estavam reunidos ali em Cesareia, e Pedro, de repente, ele fala: olha, quer saber, eu vou dar uma pescada, eu vou pescar. E os outros discípulos que ali estavam, 6 que ali estavam, falou: também vou contigo. E diz o texto que eles foram para o mar pescar. Chegando no mar, eles ficaram lá a noite toda e, segundo o texto, eles não conseguiram apanhar nada de peixe. Logo quando amanhece o dia, eles vão vindo, quando eles olham, Jesus estava lá na areia. Eles não conheciam Jesus até naquele momento, porque Jesus havia ressuscitado, estava em outro corpo, glorificado, mas ainda estava com corpo físico. E quando Jesus olha para ele, Jesus fala: filhos, tem aí peixe para que eu possa comer? Tem alguma coisa para que eu possa comer? Quando Jesus faz essa pergunta, eu me maravilho muito, porque Jesus ele prova a gente quando a gente está na prova. Jesus ele costuma lançar algumas perguntas, Jesus costuma pedir algumas coisas da gente, quando na verdade ele vê que a gente não tem. Quando ele vê que a gente está incapaz, vê que a gente está sem força muitas das vezes. Aleluia, Jesus. E Jesus faz algumas perguntas, exige ou pede algumas coisas, sabendo já da resposta. O interessante é que os discípulos olham e respondem não. Ou seja, não temos nada, não pegamos peixe, não temos nada. E aí Jesus fala para eles: olha, lance a rede ao lado direito do barco de vocês e vocês vão apanhar peixes. Sem murmurar, os discípulos lançaram a rede do lado direito, e quando puxaram, a rede veio pesada de 153 grandes peixes, segundo o texto. Eles puxaram. João, discípulo amado, este escritor, chega para os outros e fala: ali, esse ali é o mestre, esse ali é o Senhor. João, quando ouve isso, sabendo que era o Senhor, João pula, veste suas roupas, que estava despido, e pula no mar e nada até Jesus. E chegando lá, está ele, o mestre, já com o fogo aceso, com brasas, peixe e pão. Jesus fala para Pedro: olha, busque do peixe que vocês apanharam para que a gente possa juntar aqui.
Segundo os historiadores, primeiro e segundo texto, João volta de novo para o mar, pega as redes e puxa. E segundo os historiadores, João ele estava ali como um líder, o pastor, aquele que seria o pastor das ovelhas do mestre, aqueles que estariam tomando conta. Segundo alguns destes dizem que a rede que ele estava simbolizava a igreja, simboliza a igreja, e os peixes que estavam na rede, os discípulos do Senhor. O texto tem prazer em citar que quando ele puxou estava muito pesado e a rede não se rompeu, a rede não quebrou, mas veio, dando a entender que apesar do peso, apesar das dificuldades, a igreja do Senhor persevera firme, ela não cede, ou seja, ela não quebra por conta do peso, das coisas que acontecem, ela continua inabalável. Os peixes que foram para aquela rede foram Cristo que deu a ordem, foi. Assim como os discípulos, assim como o povo de Deus, nenhum entra nessa rede, a saber, igreja do Senhor, sem ser chamado por Cristo. É Cristo quem dá a ordem para que entre. Ninguém tem o prazer de estar aqui onde você está, se Cristo não chamar, se Cristo não tocar no coração. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, já vive no mundo do maligno. Felizes são aqueles que estão no templo do Senhor Jesus Cristo. Após isso, queridos, eles então jantam, segundo o texto. E após a janta, agora rola um diálogo entre Jesus e Pedro. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, Simão Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Parece uma pergunta simples e fácil de ser respondida, tanto que quando lemos, Pedro responde: tu me amas, Pedro, mais do que os outros? Pedro responde dizendo: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Quando Jesus fala essa primeira frase, Jesus falou isso 3 vezes. Quando Jesus fala essa primeira frase, isso nos leva para outro texto. João mencionou sobre isso, mas eu vou lá para Marcos, que é falou mais detalhe. Em Marcos 14, esse texto nos leva para lá, para um momento onde Jesus estava na mesa, juntamente com seus discípulos, já na última ceia. E Jesus expressa dizendo que estava chegando a hora onde o pastor seria apanhado e as ovelhas iriam se dispersar, as ovelhas iriam sair. Quando Jesus vai falando isso, Pedro se manifesta dizendo: não, Senhor, eu jamais vou me dispersar, ou seja, eu jamais vou sair de junto do Senhor, eu jamais, pode os outros até afastar, eu não vou afastar de ti. Quando ele fala isso, Jesus fala: Pedro, olha, não vai cantar o galo 2 vezes. Antes que esse galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Quando Jesus fala isso, Pedro replica dizendo: não, Senhor, por ti eu entregarei a minha vida, eu morrerei por ti, Senhor. Agora no texto que lemos, Jesus está fazendo a pergunta: Pedro, tu me ama mais do que esses outros? Porque antes lá, Pedro, pela pronúncia de Pedro se sentia que ele não iria abandonar Jesus, que o amor que ele sentia por Jesus era maior do que o amor dos outros discípulos por Jesus. Quando Jesus é preso, todos nós conhecemos a história, as pessoas ali olham para Pedro e falam para Pedro que estava com Jesus, e como Jesus falou, Pedro nega 3 vezes. E aí Pedro entende a situação que ele estava, o quanto o coração dele era enganoso. E entra na passagem que lemos, aí Jesus pergunta: Pedro, aí tu me amas mais com esse? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Jesus fala novamente: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Tu me amas, Pedro? Senhor. Pela 3ª vez Pedro se entristece, porque Pedro lembra de que esse amor não é o amor que Cristo esperava. Esse amor que ele tinha pelo Senhor era um nível muito baixo, era um nível mais um amor segundo o significado expresso desse amor de Pedro,
era um amor fiel, ou seja, um amor de amigo, um amor de eu estou contigo até onde der para mim, eu estou contigo até onde me cabe, mas quando não der, eu não posso mais estar. Mas Jesus estava falando, tu me amas, ou seja, tu está disposto a se entregar para mim por inteiro. Tu está disposto a enfrentar o que está por vir. O teu amor por mim é mais do que esse, segundo você disse. E você viu lá atrás que eu enfrentei a morte. Pedro, te digo agora, tu me amas. Mas Pedro firmou em um amor fiel, ou seja, um amor de amigo, porque ele sabia que ele não poderia sustentar um amor ágape, um amor de entrega. Com tudo isso, queridos, Deus, com a sua infinita misericórdia, confiou a Pedro a liderança dos seus discípulos. Aqui Jesus está dizendo, e aqui eu pego para mim enquanto estava meditando, ensinando, e eu quero passar para os irmãos, é que quando nós amamos a Cristo, quando nós sentimos esse amor para Cristo, aí Cristo está falando, Pedro, se tu me ama, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, a prova do amor que temos por Cristo é expresso não por palavras, é expresso não por cânticos, mas é expresso por atitudes ao próximo. Quando eu faço alguma coisa pelo meu próximo, eu estou demonstrando amor a Cristo. Jesus está falando, se tu me ama, apacenta minhas ovelhas. As ovelhas não é nada fácil de cuidar, nem sempre a ovelha vai ouvir a voz. Muitas das vezes a ovelha pode sair, pode dar uma escapadinha, muitas das vezes a ovelha não vai dar a lã necessária para o seu pastor, muitas das vezes as ovelhas vão dar um pouco de trabalho, mas Jesus está dizendo, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, porque se desprezar o meu rebanho, se desprezar aqueles que são meus, você está demonstrando que não tem amor nenhum por mim. E Cristo não aceita um amor fiel, Ele quer um amor de entrega. Ou você se entrega, ou você não segue. Aquele que está disposto a segui-lo, está dizendo, eu te amo com um amor ágape. Porque não tem como seguir a Cristo sem renúncia, sem sacrifícios. Não tem como seguir a Cristo, porque se quiser seguir, existe aqueles que estão aí dizendo que está seguindo, só porque vem na igreja, só porque gosta dos louvores, só porque gosta de ouvir a palavra, simpatizantes do Evangelho. Mas Jesus foi muito bem claro para este tipo de pessoa, dizendo, se vocês quiserem me seguir, vocês precisam tomar a sua cruz. Se vocês quiserem andar após mim, renuncie-se a si mesmo. Não tem como estar tendo prazer nas coisas de Deus e tendo prazer lá fora. Ou seja, está disposto com Cristo até certo ponto e depois não ir mais avante. O amor que Cristo exige de nós, Ele espera de nós, este amor de entrega, é este amor que independente do que eu receber, eu estou dando, independente do que eu vou ganhar, eu estou dando, porque eu amo a Cristo. É por isso que na obra do Senhor, não tem como fazermos nada por interesse, tem que ser por amor. Aquele que faz por interesse pode até começar, mas não tem firmeza de continuar. Tem muitos que têm começado a boa obra, mas têm parado porque o seu amor é fiel, é um amor que vai até onde dar para mim, não é um amor de entrega, de sacrifício que Cristo espera. Aqueles que se envolvem na obra têm que estar disposto. Queridos, quando eu digo obra, eu estou dizendo ao ministério de Cristo, não necessariamente igreja fechada. Precisamos ser mais abertos, precisamos ser mais crentes externamente falando lá fora, precisamos demonstrar Cristo mais lá fora. O ministério que Cristo exige de mim, de você, é amar o próximo lá fora. E este próximo não se diz respeito a um meu irmão apenas, mas
todo aquele que precisar da minha ajuda, todo aquele que estiver precisando de algo de outro, ou seja, de mim que estou próximo, de você que está próximo, e você não negar, você olhar e saber que Ele não tem nada para te oferecer, para te retribuir o favor, e você fazer, porque você não está fazendo apenas por Ele, mas há um amor dentro de você pelo Pai, e você sabe que o Pai o ama, e se o Pai o ama, você diz, eu também o amo. Jesus amou-nos porque o amor do Pai estava nele. Ele mesmo disse, o amor do Pai está em mim, e o meu amor está em vós. Assim como Cristo fez para o Pai, mesmo em chegando em certo ponto, ele viu que seria muito difícil, e ele em seu corpo físico pensou em retroceder, mas o amor dele pelo Pai fez com que ele se entregasse. Se nós não amarmos a Deus, a Cristo, com este amor ágape, com este amor de sacrifício, com esse amor de entrega, com esse amor de eu não vivo mais eu, mas é o Senhor quem vive em mim, eu não tenho domínio mais sobre mim, é o Senhor quem domina a minha vida. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração enquanto isso, neste ponto, que nós falamos muito que Cristo, que Deus está no controle das nossas vidas, que quando passamos por um vale, como quando passamos por um momento difícil, nós falamos, não me preocupo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Isso é lindo, queridos, é maravilhoso, mas entenda aqui que nós só falamos isso quando diz respeito a uma dificuldade, quando nós estamos precisando, quando nós estamos cercados por um problema. Não, problema, não, Deus está no controle. Mas quando Deus está no controle, é muito mais além do que só quando você está passando por necessidade. Fala de muita coisa, fala da sua vontade, ou seja, Cristo está no controle da minha vida, então a minha vontade não me domina mais. A minha vontade, o meu eu, não fala mais alto, porque se Cristo está no controle da minha vida, tudo que eu faço por intermédio da vontade dEle. Faço porque é o querer dele. Não tem essa dele falar alguma coisa e eu retroceder, e eu deixar para amanhã, e eu deixar de falar, deixar de ministrar, deixar de entregar, deixar de me envolver. Se eu estou deixando de me envolver na obra do Senhor, Deus não está no controle da minha vida, porque Ele está ou Ele está no controle, ou Ele não está no controle. Mas nós queremos que Ele entre no controle só quando nós estamos precisando. Mas entenda isso nessa noite. Assim como Ele quer que nós nos entregamos por inteiro, Ele também faz esse papel, nos dá por inteiro. Se eu quero trabalhar na tua vida, eu vou trabalhar em todas as áreas da tua vida. Interessante, como eu citei o contexto, é que quando Pedro sentiu de ir pescar, não houve empecilho, ou seja, sabemos que Pedro era pescador profissional. Jesus não impediu de ir, se bem que ele não estava com eles naquele momento. Mas quando Jesus chega na praia, Jesus fala: por que vocês não me esperaram? Chamei vocês para me seguir, para fazer a minha obra, e agora vocês voltou para os seus trabalhos. Por que vocês fizeram isso? Não. Jesus estava muito prazeroso. Jesus não impede que a gente nos envolvemos nas nossas profissões. Jesus, ele não faz com que você, não tira você da sua profissão. Ele quer que você exerça a sua profissão. Mas uma coisa que Ele quer também é que o nome dEle seja glorificado dentro da sua profissão. Entenda que Pedro foi exercer a profissão dele, mas os discípulos. Só que, apesar de ser profissional na área, ficou a noite toda e não aconteceu nada. Pode acontecer de algum momento na sua vida, você dentro da sua profissão, exercer alguma coisa e não ser do jeito que você quis. Não ser da maneira que você tanto esperava, e agora você se frustra e fica triste. Mas Jesus, quando ouviu aquilo, eles estavam abatidos, cansados de passar a noite toda. Jesus fala: ei, vocês têm um peixinho aí para mim? Ou seja, Jesus pediu ainda algo.
porque Jesus estava querendo operar o milagre. Mesmo na sua exaustão, mesmo no seu cansaço, nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Nunca deixe de tirar um tempo para o Senhor. Talvez você está dizendo: eu estou muito cansado, o meu trabalho tem me exigido muito, hoje eu não vou para a casa do Senhor, hoje eu não vou fazer aquilo que eu falei que iria fazer para o Senhor. O Senhor pede, não importa se nós estamos exaustos, cansados pela nossa profissão, Ele pede. Bem-aventurado é aquele que obedece ao Senhor. Perceba que o Senhor operou um milagre na vida dele. E assim Deus faz nas nossas vidas. Quando nós deixamos o cansaço, deixamos este lado difícil da vida, o cansaço físico, e exercemos a obra do Senhor. A palavra do Senhor, já estou encerrando, nessa noite para as nossas vidas avalie o amor que você está expressando pelo Senhor. Que amor é esse? A que ponto você ama a obra do Senhor? A que ponto você ama a Cristo? É um amor ágape, é um amor estou aqui por inteiro, Senhor, faça em mim a tua vontade, ou Senhor, te amo, quando der eu faço, quando der eu exerço. Precisamos ter este amor ágape, queridos. Não te preocupes em expressar grandes palavras, porque Cristo não está exigindo palavra de você. Ele quer ver suas atitudes. Se você diz que ama Ele, demonstre isso, não em palavras, mas em favor ao próximo. A que ponto nós estamos doando-nos para o próximo? Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Se Pedro apacentar as ovelhas de Cristo, ele está demonstrando que ama a Cristo. Se Pedro tiver paciência com as ovelhas de Cristo, Pedro está demonstrando que ama a Cristo. Porque se Pedro perder a paciência com as ovelhas de Cristo, Pedro está demonstrando que não ama a Cristo. Não abandone o rebanho de Cristo. Isso é uma mensagem para líderes, mas é uma mensagem para todos aqueles que querem seguir a Cristo também, porque o ID é para todos nós. Amém, queridos? Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Apesar de Pedro negar a Cristo, Jesus deu uma nova oportunidade para Pedro. Pedro, você me negou, eu poderia ter te deixado de lado, mas eu te amo. Por isso estou te oferecendo uma nova oportunidade. Quando algum das minhas ovelhas, Pedro, fizer alguma coisa que te desagradar, perdoa-as. Ame-as. Assim como eu te amei, ame as minhas ovelhas. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Avalie o amor que está sendo expressado para Cristo. Cristo não se comove com palavras. Não pense que Ele fica feliz só porque você está dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele quer ver verdades nas nossas atitudes. Se as nossas atitudes não condizem com as nossas palavras se tornam mentirosas. Podemos fazer isso para o homem vai ficar agradável. Deus não, Ele quer ver atitudes. Quando você diz, Senhor, eu te amo, Deus te coloca em uma situação para ver se você ama Ele mesmo. Aproveita essa situação e demonstre o teu amor por Cristo. Amém, queridos? Assim eu agradeço a oportunidade nessa noite, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que as palmas... Experiente nessa história de amor, quem ama larga tudo e segue o seu Senhor. Não diga que me ama, espera um pouco, o galo nem cantou. Deixa eu te ensinar o que é amar. Um dia eu te mostrei o que é o amor.